ou hipernomia, ou seja, o legislador resolve colocar um problema social na lei, achando que colocando este problema social na lei, ele resolverá esse problema social. O problema do desemprego, o problema referente à família, problemas referentes a todos os aspectos da sociedade. O legislador fala, não consegui resolver com as políticas públicas a cargo do Estado, vou chamar a lei penal para resolver. Porque a lei penal é drástica. A lei penal, se não se fizer, pode haver restrição à privação de liberdade. Então nós temos aí nesse sentido que muitos entendem que a causa dessa expansão do direito penal seria essa legislomania levada a efeito pelo legislador, né? E essa legislomania do legislador, ainda nessa explicação que se tem dado, na verdade, para ela, muito tem contribuído de alguma ou de outra forma os meios de comunicação. Os meios de comunicação, muitas vezes, têm sustentado, têm alimentado, têm retroalimentado e têm fomentado demandas por punições, por tipificações irracionais, sem qualquer compromisso ético e propelidos pela avidez lucrativa. Os meios de comunicação, alguns setores do meio de comunicação parecem sim ter alguma responsabilidade aqui. Na verdade, os meios de comunicação muitas vezes se convertem em verdadeiras fábricas de medo. Basta se ligar ao aparelho de televisão, né? Se você eventualmente estiver com um humor razoável, você sai triste, né? Você fala, não, mas tem que aumentar a lei, tem que aumentar a pena, tem que criminalizar. Então, esta é a primeira explicação que se dá. Legislomania, para que soma os meios de comunicação, dentre outros fatores. Porém, essa explicação para a hipertrofia do direito punitivo, ela me parece muito simplória, ela me parece muito simples. Nós não podemos apenas atribuir a responsabilidade, não vou dizer culpa, nós não podemos atribuir a responsabilidade pela maximização do direito penal apenas ao legislador. Na verdade, e aqui vão entrar em cena os outros fatores, na verdade, a sociedade, nós, em grande parte, nós queremos um direito penal máximo. Nós queremos um direito penal máximo. Eu estou dizendo nós, brasileiros, estou dizendo em nível mundial, no plano cosmopolita. Se tiver curiosidade, procure ao site na internet da Procuradoria de Portugal, onde estão fechados diversos diplomas normativos. E o que se vai encontrar ali de diplomas de cunho penal é uma coisa assustadora. Então não é um sintoma Brasil, é um sintoma mundial que nós temos. Na verdade, portanto, quais são estes fatores que estão, na verdade, conduzindo à maximização, à hipertrofia do direito penal? Tirante a inflação legislativa. Muito fácil, né? Para desculpar o legislador. Nós temos que ver o que nós queremos no nosso dia a dia. Na verdade, nós vemos aí qual seria esse outro fator que está propelindo, que está conduzindo a esta ampliação do direito penal. Nós temos diversos bens jurídicos que reclamam a tutela penal. Novos bens jurídicos. Nós vemos aí, por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro, no Brasil, tipificado em 1998. Quer dizer, é uma demanda necessária para coibir a prática dos crimes antecedentes, a tipificação deste crime de modo autônomo. Neste contexto de novos bens jurídicos que estão propelindo, que estão impulsionando essa maximização, nós temos também o meio ambiente, a tutela necessária a se dar ao meio ambiente, os crimes ambientais. Nós temos também as infrações penais referentes ao terrorismo. Nós temos também a prática de infrações penais realizadas através da rede mundial de computadores, a chamada ciberdelinquência. Então, estas novas ocorrências na sociedade têm, sim, e legitimamente, impulsionado a maximização, o
o avanço do direito penal, a hipertrofia do direito penal, a questão também do tipo atômico, né? Uma preocupação que já se faz presente em diversos outros países, especialmente integrantes do velho continente, da Europa. Então, esse seria um fator a mais que está propelindo a maximização do direito penal. Novos meios jurídicos, que reclamam, sim, muitos deles legitimamente, tutela penal. Outra situação que nós vemos é que hoje a palavra de ordem é precaução na nossa vida. Quem não quer ser assaltado deve se precaver. Cerca elétrica, alarme, morar num prédio e congêneres. A palavra de ordem na nossa vida cotidiana é precaução. Esse conceito tem sido transposto também ao direito penal. Precaução. Isso significa o quê? Se tem feito, às vezes, de forma muito exagerada e imprópria no direito penal. Se antecipa o momento de atuação do direito penal. É dizer, rompe-se a tradicional relação de causa e efeito. Os crimes materiais, antigamente nós aurimos nos compêndios doutrinários, a regra é um crime material. Excepcionalmente você tem um crime formal, né? E aí nós palmilhamos, né, essa incrementação dos crimes chamados formais. Alguns fazem a divisão de crimes de mera conduta e deslizamos para os chamados crimes de perigo, né? Os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto. Quer dizer, estas ocorrências, o direito penal atuando nesse segmento está apenas nos dizendo: olha, eu estou agindo com cautela, para não acontecer eu já estou punindo antes. Há aqui talvez intervenções desmesuradas do direito penal. Nós vemos, por exemplo, um caso interessantíssimo, essa questão do crime de perigo abstrato, os crimes contra a saúde pública. Artigo 273, parágrafo 1º-B do Código Penal. Quer dizer, situação que tem pululado, pelo menos no dia a dia da nossa sessão judiciária. Polícia Federal, base neste preceptivo, premida pela Anvisa, aparece em estabelecimentos comerciais, às vezes mesmo em residências. O cidadão tem lá, ele vende desinfetante, vende desinfetante ou detergente, aqueles que se fabricam em casa, é muito comum, acredito que aqui também, né? Você vê as pessoas andando até em carrinho, vendendo aqueles desinfetantes coloridos, né? Crime contra a saúde pública, porque ele não tem autorização da Anvisa para manipular. 10 a 15 anos. Crime equiparado ao hediondo. Parece. Por quê? Ele tem que notificar o produto da Anvisa e estar autorizado a tanto. Do contrário, a saúde pública pode estar em risco. Essas intervenções talvez devem ser vistas com mais cautela, especialmente porque nós temos aí um crime equiparado ao hediondo, a lei de 72. Talvez é melhor matar alguém 6 a 20 anos do que você trabalhar com detergente 10 a 15 anos, né? Ainda mais que pode se articular um homicídio, um privilégio, né? 121 para a primeira. Muito bem, então, o terceiro ponto que tem propelido essa maximização do direito penal tem sido, tirante evidentemente a infração legislativa, tem sido a interdependência muito grande nas relações humanas. É dizer, o direito de cada um depende de uma conduta do outro. O meu direito vai se realizar se o outro fizer. Exatamente por isso, tem ganhado corpo no campo do direito penal os tipos calcados na conduta omissiva. E omissão imprópria, ou crimes comissivos por omissão. É dizer, alarga-se substancialmente a figura do garante. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão, como regra, é nada jurídico. Mas tem se alargado substancialmente a figura do garante, que pode ser o garante, pode cometer
crime em qualquer uma das espécies tratadas na legislação penal. E também tem se alargado os crimes omissivos próprios, homicídios simples. Exatamente por isso. Se você não faz, meu direito não se realiza. A sua omissão passa a ser penalmente relevante porque está frustrando um direito meu. Portanto, vamos penalizar. Seria um terceiro tópico. Né? Um quarto elemento que tem um fator que tem